E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Manual do Candidato. Vamos falar hoje um pouquinho sobre estratégias. Isso mesmo, você sabe o que é uma estratégia? Mas primeiramente, se você não sabe o que é uma estratégia, se você ainda não tem um planejamento, não tem uma proposta, eu quero te fazer um convite. Segue aqui o nosso canal, segue as nossas redes sociais que estão aqui embaixo, Manual do Candidato, Guia da Propaganda Política e o Guia da Propaganda Eleitoral, que você vai ficar por dentro aí do que acontece então no mundo da política. A gente vem aí então, ganhamos mais um tempinho para fazer a nossa pré-campanha. A eleição foi prorrogada, então decorrente desse momento que nós estamos vivendo. Mas se você ainda não começou a sua pré-campanha, pare o que você está fazendo, né? Assista esse vídeo e comece agora a sua pré-campanha. Mas Jonas, como é que eu vou começar minha pré-campanha? Eu não sei nada. Cola com a gente que você vai aprender como você vai construir uma pré-campanha eficiente. Primeira coisa que você precisa entender, então, na hora de planejar uma pré-campanha, você não pode ignorar os dados que são mostrados para você. Uma eleição, ela é planejada, ela é montada, as estratégias são montadas em cima de dados, tá? A gente tem hoje, não menos importante, né, mas se nós temos os cientistas de dados, base de dados, bancos de dados, uma série de elementos não podem ser descartados justamente por este motivo. Por que eu digo isso para você? Tem um documentário muito interessante, se você ainda não assistiu, que é Privacidade Hackeada, tá? Ele fala sobre as eleições 2016 nos Estados Unidos e como foi feito, né, aquele escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook, etc. Como é que foi feito então a organização, né, da estratégia da campanha, como as pessoas eram dispostas e o que elas fizeram para influenciar ou desinfluenciar, né, a decisão das pessoas, para algumas pessoas elas fossem votar ou não fossem votar. Os Estados Unidos, para quem não sabe, é uma democracia onde as pessoas não são obrigadas a votar. Então, quando você não é obrigado a votar, eu posso então fazer uma campanha para desestimular, né, que você não vá votar. Foi isso que mais ou menos aconteceu. Por exemplo, alguns eleitores queriam votar em determinado candidato, acabaram não indo, né, por essas campanhas de desinformação, para que elas não fossem votar porque já estava, digamos assim, garantido para outro candidato. Então, como é que eu saberia então quem foi, em quem eu iria votar, quem iria votar em tal pessoa? Existe uma coisa chamada, até a gente fez um artigo essa semana, sobre o que é, né, na verdade, a escuta digital, né, o listening digital, que é justamente isso, né? As redes sociais, quando você entra no Facebook, Instagram, qualquer rede social, até mesmo no Google, né? Você vai criar o seu Gmail e a sua conta no Google para usar o smartphone, simplesmente ali, um Android comum, você tem acesso aos dados do Google. Então o Google também tem acesso aos seus dados. E o que acontece? Baseado nesses dados, né, existe uma coisa chamada, então, o listening digital, que é o quê? É uma escuta, digamos assim, mas não é uma escuta propriamente dita, o microfone do seu smartphone, do seu computador, ele está todo o tempo escutando o que você diz. Não é isso. Embora muitas pessoas acreditem que isso seja feito com frequência, né? Mas não seria isso. O listening digital é como se eu aprendesse a sua linguagem digital e a partir dela eu conseguisse então traçar uma estratégia, né? Então, por exemplo, a pontuação que você usa, o que você diz, como você diz, a quem você se refere, qual palavra, etc. Uma série de expressões, então consegue se definir qual é o comportamento e baseado nesses comportamentos, então o direcionamento. Então hoje a gente tem aí o Facebook e o Google, né? O Facebook que eu digo, o Facebook e o Instagram são uma rede integrada, que é da mesma empresa, e o Google, eles são, digamos, os bambambãs aí dos anúncios. Por quê? Eles detêm a maioria dos dados, né? A gente tem aí bilhões de usuários de Instagram, Facebook, de Google, então eles detêm os dados dessas pessoas, a localização. Então, por exemplo, você consegue acessar o seu Google hoje e saber onde é que você andou, qual o caminho perfeito que você fez, tá? Há um ano atrás, por exemplo, se você está logado na sua conta. Porque se você deixou a localização marcada, ele vai marcar os caminhos que você fez, etc. E vai descobrir, então vai te mostrar ali, se você não lembra onde é que você andou aquele dia, aquele horário, etc. Ele vai te mostrar baseado na localização do seu telefone.
Então ele consegue, por exemplo, o Google consegue te sugerir lugares para que você visite baseado nos lugares que você visita. Então se você nunca recebeu uma recomendação de local, por exemplo, de um restaurante, de uma lanchonete, provavelmente, claro, que você pode ter desativado esse conteúdo, né? Ou você não visita com frequência esse tipo de lugar. Mas geralmente a gente recebe, né? Sugestão de lugar, tal lugar, né? E aí vai olhar, é um restaurante próximo, geralmente, onde você come, mas ou aquela empresa, ela recém entrou no Google, ou ela começou a anunciar no Google, e aí eles usam então o seu perfil, digamos assim, né? O seu estereótipo ali dentro da rede, para que eles possam entregar esses anúncios e esses dados. Como é que funciona? Quando a gente vai anunciar lá na rede social, por exemplo, digamos que eu quero pegar uma pessoa acima de 50 anos, né, e levar ela para dentro do meu estabelecimento. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar pessoas acima de 50 anos, que, por exemplo, eu tenho uma loja de vestuário. Pessoas acima de 50 anos que compram, por exemplo, roupa em locais físicos, etc, 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 e vou filtrando, 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 até que eu vou funilar aquele público que começaria, sei lá, em 1 bilhão de pessoas e vai acabar ali em 200 mil pessoas, por exemplo. Tá? Então eu vou mostrar o meu anúncio para aquelas pessoas baseado no comportamento delas. Então isso é muito importante você entender. Qual o comportamento do seu eleitor? Como ele se comporta, como ele age, então isso a gente tem que entender não só na época da campanha, né, porque eu digo, muitas pessoas deixam para fazer só lá na campanha, então acaba que fica aquele, por exemplo, eu vou no bairro caminhar, etc, se a pessoa daquele bairro é um eleitor mais disperso, etc, não deixa para tentar conhecer o teu eleitor, quem são as pessoas, de onde elas vêm, o que elas fazem na época da campanha. A pré-campanha é um momento para isso, tá? A campanha, na verdade, ela é uma época de afirmação de voto, tá? Eu sempre digo isso e as pessoas acham um grande absurdo, acham que conseguem convencer muitos eleitores a votar nelas, mas na verdade a campanha eleitoral, meu ponto de vista, tá? Não estou falando que nenhuma verdade aqui absoluta. Esse é o meu ponto de vista. Esse aqui é o meu canal, eu falo o que eu quero, tá? Mas eu acho que a campanha eleitoral ela serve mais para afirmar, né, uma posição do eleitor do que simplesmente para trazer aí aquele curto espaço de tempo, aqueles 45 dias, né, que a gente tem, ou até mesmo o ano eleitoral, mas digamos que a campanha eleitoral em si, esses 45 dias, eles servem para afirmar um posicionamento, tá? Que a pessoa já vem, então, vendo, construindo, interagindo com o seu candidato ou com o seu partido, e aí sim ela decide pelo voto. Poucas pessoas que vão mudar o voto de última hora baseado numa campanha eleitoral, tá? Não são, claro, sempre tem aquelas pessoas que deixam para escolher no último minuto, tem aquelas pessoas que vão votar, pegam o santinho no chão e votam, e tem as pessoas que já acompanham, então aí desde o início são mais envolvidas com política, né? Desde o início elas acompanham. Então é esse comportamento que você vai ter que entender. Bem, entendendo isso, como é que a gente então vai chegar aí, né, falando em pré-campanha, planejamento e estratégia, etc e tal. Baseado em quem praticamente, né, digamos assim, vai votar em você, você consegue então aí achar a sua estratégia ideal, seu projeto, sua causa, aquilo que você já deveria ter feito, ainda não fez, mas você consegue fazer. Jonas, mas se eu não tenho um projeto. Legal, não tem um projeto, não precisa chegar e mostrar 1 milhão de projetos lá para o seu eleitor. Não tem um projeto, começa fiscalizando, né? Fiscaliza, entra nos órgãos, fiscaliza, contratos, por exemplo, vê as leis, as resoluções, vê se a prefeitura está aplicando, e uma série de outras ferramentas que você pode utilizar até que você se ache e se defina. Mas se você não tem um projeto ainda em mente, eu te aconselho que você sente com a comunidade, faça postagens aí então para a comunidade e interaja com ela para que você possa
colher o que ela quer, porque afinal você vai ser a voz do povo aí durante 4 anos. Então nada mais justo que você colha esse feedback da população e você construa aí a sua candidatura com ele, certo? Bem, então vamos lá, passada rapidona aqui. Você então não pode ignorar, tá, esses insights que as redes te dão. Então eles vão te dar lá quem são homens, mulheres, a cidade que a pessoa acessa e etc. Então esses insights vão te ajudar a montar o seu eleitor. Você não pode deixar de ver aí quem são os seus eleitores, onde eles estão, o que eles fazem, a maneira como eles agem. Me diz seu nome, sua idade, sua altura, qual a sua cidade. Ah, mas como é que eu vou entender a linguística digital do eleitor? É só ver a maneira como ele se porta, por exemplo, numa publicação sua. Exemplo, se você fizer uma publicação em um grupo, tá? Você vai ver como as pessoas estão se comportando, o que elas estão dizendo, né? A pontuação, o emoji, tudo aquilo que ela está colocando, você vai vendo o sentimento das pessoas em relação ao que elas estão falando sobre você, sobre a cidade, sobre determinado assunto. E você vai então conseguir construir, né, uma narrativa política para essas pessoas e analisando todos esses dados, todo esse conjunto de informações, você vai conseguir definir então a sua persona, certo? Bem, então não ignore mais uma vez os insights, veja o que seus eleitores aí estão falando sobre a sua cidade, sobre você, tá? Mantenha então a constância aí nas redes sociais, tá? Se você não vem trabalhando com uma constância, nem que sejam 2 posts semanais que você vai fazer, mas mantenha aí a constância, porque isso é importante, porque vai gerando um relacionamento com aquelas pessoas que já estão dentro do funil, e quem vai ainda entrar no funil, tá, acaba sendo a descoberta ali, a questão da atração. Então, para que depois seja gerado aí o relacionamento com elas, e aí você vai estar aí convertendo esses eleitores em votos. Então eu te aconselho aí mais uma vez, fica ligado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e nós vamos estar trazendo mais conteúdos para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma dica, vocês querem saber sobre algum conteúdo, eu peço para vocês mais uma vez, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar trazendo para vocês aquilo que vocês precisam aí, então, para estar alavancando aí, né, a campanha de vocês, certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.